Olá, pessoal. Bom, hoje eu vou falar sobre o tronco do cone. Para a atividade de casa de vocês, como eu vou dar uma diminuída no ritmo do conteúdo, a atividade de casa de vocês de hoje é entrar no site do Khan Academy, que eu vou botar aqui na descrição do vídeo. Você vai entrar no site do Khan Academy, você vai se cadastrar lá como um aluno, tá certo? Então, você pode utilizar o seu próprio Gmail para se cadastrar lá. Depois que você se cadastrar, nos próximos vídeos, aliás, eu vou conversar também com vocês via WhatsApp e instruções que eu vou ficar colocando aqui no Google Classroom. Mas depois que você tiver cadastrado lá no Khan Academy, você vai ver que você pode fazer vários cursos diferentes de diferentes disciplinas: português, matemática, é, ciências, biologia, física, química. Depois eu vou passar para vocês uns códigos para vocês acessarem as minhas turmas lá dentro do Khan Academy, tá certo? É uma plataforma que funciona com gamificação, então lá as atividades elas são niveladas e a cada nível que você vai passando, você vai ganhando pontos. Eu vou mostrar para vocês o Khan Academy, tá certo? Agora, rapidinho, antes da gente continuar na aula, você escreve Khan Academy no Facebook, no Google, e aí você loga no Khan Academy. Aqui eu sou logado no Khan Academy como professor. Esse vai ser o painel inicial do Khan Academy para mim, que sou professor. Para vocês vai aparecer diversos cursos, como esses cursos que aparecem aqui. Então, como eu tenho uma turma aqui dentro do Khan Academy, eu vou passar o código da minha turma, a minha identificação, para que vocês possam me pesquisar aqui dentro e participar das minhas turmas, tá certo? Então, nesse primeiro momento, eu quero que vocês entrem no Khan Academy, coloque Khan Academy no Google, certo? Escrevam Khan Academy no Google, é uma ferramenta gratuita, e aí você vai logar como um aluno e você pode usar o seu próprio Gmail para logar. Depois você pode procurar por cursos e por turmas. Numa outra oportunidade, eu vou passar as minhas informações dentro do Khan Academy para que vocês participem das minhas turmas. Algumas das atividades que eu passarei para casa serão dentro do próprio Khan Academy, no estilo de gamificação e de nível, tá certo? Pois vamos voltar então aqui para aula. Bom, hoje o assunto é sobre o tronco do cone. Então a gente já viu cone, cilindro e cone. Hoje a gente vai ver o tronco do cone. Já vimos o tronco da pirâmide, a forma vai ser, digamos, análoga, tá certo? Então eu vou desenhar aqui o cone. E o que eu devo fazer para obter o tronco de um cone? Para a gente obter o tronco de um cone, a gente passa um plano, certo? Cortando esse cone. Como eu estou com o sketchbook instalado aqui, dessa vez eu não irei mostrar, ok, para vocês. E aí você vai ter uma seção que é um círculo menor do que a base. E aí, se você tirar o topo, se você tirar a parte de cima, o que você vai obter vai ser uma figura parecida com essa que eu vou colocar aqui. Aqui um maior. Pode ser essa mesmo que eu já desenhei. Ia. Bem aqui, centralizado com a segunda. E o que eu obtenho, se eu tirar a parte de cima, é o que a gente chama de tronco do cone, certo? Bom, obviamente, como o tronco da pirâmide, o tronco do cone terá duas bases, ou seja, você tem o raio da base maior, o raio da base menor. Então, eu vou colocar aqui Rzinho para raio da base menor e Rzão para o raio da base maior, ok?
E o que a gente fez lá para o tronco da pirâmide, a gente vai fazer para o tronco do cone. A gente vai trabalhar o que a gente vem trabalhando com esses sólidos geométricos, que é a área total, a área das bases, a área lateral. Se eu destrinchar, se eu planificar o tronco de um cone, a figura que eu vou obter é a seguinte. Ao invés de eu obter um arco, eu vou obter uma figura como parecida com essa daqui. Ok? E claro, duas circunferências que vão representar as duas bases. A base menor e a base maior. Então, se você planifica um tronco de um cone, o que você obtém são essas figuras planas, duas circunferências, certo? E essa figura que vai representar a área lateral. Se fosse um cone, a gente teria esse outro pedaço aqui para representar o arco, tá bom? Mas a gente vai precisar imaginar que ele estaria completo para que a gente possa calcular a área da região que eu estou pintando. É como se eu pegasse o arco maior e retirasse o arco menor, ok? Então vamos começar primeiro com a área das bases. Bom, como as bases, elas são círculos, então a área da base maior, base menor, vai ser π vezes o raio menor ao quadrado, e a área da base maior vai ser π vezes o raio da base maior ao quadrado. É a mesma fórmula, o que vai mudar é o valor do raio. Certo? E a gente também calcula a área lateral. Lembre-se que a área lateral de um cone, se a gente planifica, então para a gente calcular a área lateral do cone, a gente vai precisar, né? E aí eu vou desenhar aqui ele mais uma vez planificado, ajudar a gente. Inclusive, eu já coloquei essa figura aqui para vocês na prova, que representaria o tronco de um cone, que era justamente se eu tentasse pintar um cone de trânsito, né? Como era que ficaria a faixa branca que iria pintar a região, mais ou menos assim. Mas vamos lá. Quais são os elementos que a gente tem aqui? A gente tem o comprimento aqui, que é duas vezes o π vezes o raio maior, e aqui que é duas vezes o π vezes o raio menor. E tem a geratriz. Então, para a gente calcular a área do cone, lateral do cone, a gente faz π, certo? Aí G, e soma os dois A, raio, o Rzão mais o Rzinho. Essa é a fórmula para a área lateral do cone. Só um instante. Então, essa é a fórmula para a área lateral do cone. Bom, e o que seria então a área total? A área total, nesse caso, seria a soma das duas áreas da base mais a área lateral. Então, para a área total, teríamos igual à área da base maior mais a área da base menor mais a área lateral. As outras figuras a gente estudou, área total, área da base, área lateral, além de ter estudado o tronco, tá certo? Inclusive do própria pirâmide a gente estudou área lateral, área da base, área total e o volume do tronco da pirâmide. E aí a gente vai calcular o volume de tronco de cone, analogamente ao volume do tronco da pirâmide. Porque veja só, como é a fórmula para o volume
tronco de cone. Como é que é a fórmula para a gente calcular o volume, por exemplo, do tronco da pirâmide? Lá no tronco da pirâmide seria H sobre 3, né? Vezes a área da base maior mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor mais a área da base menor. Essa era a fórmula que eu coloquei para vocês no que diz respeito ao cálculo do tronco da pirâmide. Para o cálculo do volume do tronco do cone, será H sobre 3 vezes, eu já sei o que é a base. A base é um círculo. A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado, mais a raiz quadrada de π vezes raio ao quadrado, π vezes o raio menor ao quadrado, mais π vezes o raio menor ao quadrado. Estou só substituindo pela fórmula da área da base, tá certo? Tanto da maior como da menor. Então, o volume do tronco ficará H sobre 3 vezes. Aí a gente vai ter aqui πr ao quadrado mais π vezes π, vai ficar π ao quadrado, a raiz quadrada de π ao quadrado, r ao quadrado, rzinho ao quadrado, mais π rzinho ao quadrado. A gente pode tirar todos esses aqui do radical. Então, para volume do tronco do cone, a gente vai ter H sobre 3 vezes π r ao quadrado mais π rzinho mais π rzinho ao quadrado. Como eu tenho π em todos os termos aqui, posso colocar em evidência. Então, o volume do tronco será H sobre 3 π r ao quadrado mais r vezes rzinho mais rzinho ao quadrado. Ou seja, se eu tiver a altura e tiver o raio, eu calculo o volume do tronco de um cone. Ok? Vejamos então uns exemplos para a gente colocar em prática o que a gente já viu aqui. Exemplo 1. Calcule a área total do tronco da figura a seguir. Vejamos então. A figura é a seguinte. Deixa eu desenhar como o próprio cone mesmo. Tronco mesmo. Em 3 dimensões. Esse é o tronco de pirâmide, e tem aqui como informação de geratriz do tronco igual a 8. O raio da base maior é 6. O raio da base menor é 2. Então, vejamos. Está pedindo para a gente calcular a área total desse tronco. Bom, para calcular a área total, eu preciso obrigatoriamente da área das bases e da área lateral. Vamos começar primeiro com a área das bases, certo? Então, primeiro, área das bases. A base maior ficará a área da base maior igual a π vezes 6 ao quadrado. A área da base maior será 36π. Guardamos essa informação. A área da base menor vai ser π vezes o raio da base menor é 2. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, então a área da base menor é 4π.
Bom, agora a gente vai calcular a área lateral, porque para achar a área total eu preciso ter a área lateral, para somar com as áreas das bases. A fórmula para a área lateral é: a área lateral é igual a π vezes g vezes o raio maior mais o raio menor. Ou seja, se a gente substituir as informações dadas, vai ficar área lateral igual a π vezes o g dado aqui foi 8, certo? O raio maior é 6, o raio menor é 2. Então, a área lateral será 6 mais 8 mais 2 é 8, 8 vezes 8, 64 π. Agora que eu tenho a área lateral, eu tenho as áreas das bases, eu posso perfeitamente calcular a área total. Deixa eu abrir aqui mais um espaço. Então, vamos para a área total. A área total vai ser 36 mais 4 mais 64. A área total será 36π mais 4π mais 64π. A área total será 40π mais 64π. A área total igual a 104π. Essa é a área total daquele tronco de cone, certo? Tronco do cone. Bom, e como vocês podem notar, cada figura que a gente estuda, a gente faz o que a gente segue um script, né? Um script de cálculo de área da base, cálculo de área lateral, área total e volume. Eu poderia ainda, com as informações que eu tenho, calcular o volume desse tronco aí, certo? O que iria dificultar, porque para calcular o volume desse tronco, eu teria que ter a altura. Depois a gente aplicaria um teorema de Pitágoras para descobrir a altura desse cone. Nas próximas aulas, nós faremos exercícios e vamos pôr essas fórmulas em práticas, certo? A nossa aula, então, termina por aqui. Eu gostaria de pedir, por favor, que vocês entrassem no Khan Academy e se cadastrassem com o Gmail de vocês, que uma parte das atividades que irão valer notas, certo? Essas atividades valerão notas. Eu vou passar lá pelo Khan Academy para que não haja também a necessidade de vocês usarem formulário ou mandar alguma coisa por aqui. A gente vai sempre, em vez ou outra, fazer alguma atividade por lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.